Oi pessoal, vamos continuar aqui a aula de Revolução Francesa e vamos ver o contexto econômico que foi uma das causas para que acontecesse o evento lá na França em 1789. Bom, no século XVIII vai ter uma grave crise econômica. Por que essa grave crise econômica acontece? Principalmente por causa desses fatores aqui. O envolvimento da França na Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra entre a França contra a Inglaterra lá na América do Norte por territórios coloniais, né? Essa guerra vai impactar porque é um conflito beligerante e, como qualquer conflito, tem um gasto militar exacerbado. E além disso, a França ainda perde esse conflito. E ela vai se envolver posteriormente ainda na independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra também. Ela vai se juntar ao exército colonial das 13 colônias, lutando pela independência dos Estados Unidos, que também vai gerar mais um gasto aí para o Estado francês. Outra coisa que onerava demais o Estado francês era também a manutenção da corte parasitária, aquela corte que vivia no Palácio de Versalhes, que tinham inúmeros cargos públicos, burocratizando assim o Estado, que recebiam salários e pensões, mas que não faziam qualquer bem para o Estado, apenas gastava mesmo. Então, a manutenção dessa corte fazia com que o Estado tivesse uma despesa além daquela que ele previa. A dívida externa também contraída, principalmente com países como a Inglaterra. Ao longo dos anos, o Luís XVI, que era o monarca naquele momento na França, ele vai contrair várias dívidas de empréstimos, né? E em determinado momento ele não vai conseguir pagar, porque a sua receita vai ser menor do que a sua despesa. Ou seja, aquilo que ele recolhe de impostos é muito menor do que ele tem de gasto no Estado francês. E é lógico que aí a gente precisa falar daquela sociedade de privilégios, onde o primeiro e o segundo Estado, o clero e a nobreza, não pagavam nenhum tipo de impostos. Uma outra coisa que eu acabei não colocando aqui no slide foram as crises climáticas que aconteceram na França no século XVIII, né? As crises climáticas, elas impactaram na produção agrícola. A produção agrícola, ela começou a ser diminuída por conta disso, o que fez com que o preço dos produtos aumentasse e as camadas populares, principalmente os camponeses e os sans-culottes, não conseguissem mais consumir aqueles produtos, fazendo gerar assim um cenário de fome e de miséria. É importante ressaltar que a burguesia, ela estava dentro do terceiro estado, mas ela era rica. Ela inclusive sustentava a economia do Estado francês. Ela tinha poder econômico, mas ela não tinha poder político, e era isso que a burguesia iria buscar. A burguesia iria buscar o poder político porque a sua maior intenção é fazer desenvolver ali na França um capitalismo, e o absolutismo monárquico e o sistema econômico do mercantilismo acabava limitando a possibilidade de se desenvolver esse capitalismo. Esse é o contexto político. Do contexto político, contexto econômico, contexto social, conjugados é que vão formar o ímpeto revolucionário na França. Até a próxima aula, pessoal!